O fruto do Espírito está em contraste com as obras da carne. Paulo trata deste assunto na sua carta aos Gálatas. E eu vou pedir licença a você para ler o assunto quando Paulo diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Notem vocês aqui comigo que ele classifica as obras da carne da seguinte maneira. Primeiro, citando 3 pecados na área sexual: prostituição, impureza e lascívia. Segundo, ele menciona 2 pecados na questão religiosa: idolatria e feitiçaria. Depois, ele enumera muitos pecados, a maioria do texto, nos problemas de relacionamentos: inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E ele conclui essa lista com 2 pecados na área de domínio próprio, que ele menciona aqui, que é bebedices e glutonarias. São obras no plural. Preste atenção aqui, eu vou botar essa abençoada aqui para só facilitar o nosso entendimento, tá? Facilitar a minha comunicação aí com você. Então, são obras no plural. Obras no plural. Agora, preste atenção que quando ele vai tratar do fruto, ele não coloca no plural, ele coloca no singular. Mas o fruto do Espírito é. Então, notou o contraste? Obras da carne, porque esses pecados aí, na área sexual, na área religiosa, na área de relacionamentos, na área de domínio próprio, isso procede de nós mesmos, aquilo que nós fazemos. Agora, o fruto do Espírito não é frutos, é o fruto. E quais são esses elementos que compõem esse fruto, como gomos de uma única laranja? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, me permita aqui, antes de entrar em cada um deles, trazer 3 informações. Primeiro, esse fruto tem uma origem sobrenatural. Porque esse fruto não procede de nós. Ele é fruto do Espírito. Só quem tem o Espírito Santo produz esse fruto. Então não emana do homem, procede de Deus. Segundo, esse fruto tem um crescimento natural. Se você é habitado pelo Espírito Santo, se você anda no Espírito Santo, se você obedece ao Espírito Santo, se você é guiado pelo Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, esse fruto vai crescer em sua vida, naturalmente. Terceiro, você, ao ver esse fruto presente e crescendo, você vai adquirir o que eu chamo de maturidade gradual. E o que é maturidade gradual? E o que é ter o fruto do Espírito? É ser uma pessoa parecida com Jesus. É ter o caráter de Jesus. É ser transformado de glória em glória na imagem de Jesus. É ser semelhante a Jesus. Em outras palavras, é alcançar a varonilidade do homem perfeito, que é Jesus. Deus já predestinou você
para você ser conforme a imagem de Jesus. Em outras palavras, Deus não apenas quer levar você para a glória, mas também transformar você à imagem do Rei da Glória. Dito isto, vamos olhar o fruto do Espírito, porque não há possibilidade de você ter um e não outro. Ou seja, olha, eu tenho amor, mas eu não sou uma pessoa alegre. Bom, eu amo e sou alegre, mas eu não tenho paz. Olha, eu até amo e sou alegre e tenho paz, mas eu não tenho paciência, não. Olha, eu tenho tudo isso aí, mas domínio próprio eu não tenho. Não, é impossível. São gomos de um mesmo fruto que procede do mesmo Espírito Santo de Deus. Então, quais são os gomos deste fruto do Espírito? O texto começa dizendo assim, mas o fruto do Espírito é amor. Eu vou clicar aqui na palavra amor na língua grega. Ágape ou agape. Existem na língua grega 4 palavras para amor. A palavra eros, a palavra estorgê, a palavra filia e a palavra agape ou ágape. Eros é o amor físico, o amor que um homem sente por uma mulher do ponto de vista de atração física. De onde vem a palavra erótico. O amor estorgê é o amor familiar, é o amor que um pai sente por um filho sente por um pai. O amor filia é aquele amor de amizade. É aquele amor que você nutre por alguém, que é seu próximo. E o amor ágape, o agape, é o amor sacrificial. É o amor que Deus tem por nós. É o amor que entrega a vida pelo outro. E está escrito lá em 1 de João 3,16. Deus provou o seu amor dando-nos o seu Filho. E nós devemos provar o nosso amor dando a nossa vida pelo próximo. Então, da mesma maneira que Deus nos amou e deu sua vida, nós amamos também dando a nossa vida. Isso é amor. Você ama o amor ágape. Depois vem a segunda palavra, que está lá, paz. A palavra paz é a palavra eirene no grego. Esta palavra não é apenas paz de cemitério, não é apenas ausência de tensões. Paulo viveu uma vida muito turbulenta. Foi perseguido, foi açoitado, foi preso, foi fustigado com varas, foi acusado injustamente, enfrentou perigos de rios, naufrágio no mar, perigos de desertos, foi atacado por compatrícios e por estrangeiros. Mas apesar de tantas lutas ao redor dele e tantas preocupações com todas as igrejas dentro dele, ele tinha paz. Paz é quando você tem a sua alma serenada. Quando você tem paz com Deus, porque foi reconciliado com Deus, e quando você desfruta da paz de Deus, porque você desfruta dessa intimidade com Ele. Quando o mundo pode estar em convulsão, mas aqui dentro as coisas estão resolvidas. Isso é paz. Você tem essa paz. O texto prossegue e diz assim: longa a alegria. Alegria. Vamos lá na alegria. É a palavra cará, de onde vem também a ideia de graça. Essa alegria não é apenas emoção. Esta alegria não é apenas um sentimento. Esta alegria não é apenas presença de coisas boas e ausência de coisas ruins. Esta alegria, ela não procede de circunstâncias. Ela é ultra circunstancial. Esta alegria tem endereço e tem nome. Essa alegria é uma pessoa.
essa alegria é Jesus. Por isso Paulo podia estar preso e dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Porque não é uma alegria que emana de emoção ou que procede de circunstância. Esta alegria, ela coexiste com a dor, coexiste com o choro. Esta alegria é ultra circunstancial. É a alegria que é imperativa e que é cristocêntrica. Você tem esta alegria? Bom, vamos seguir. Quando ele diz que também é fruto do Espírito, longanimidade. Essa palavra aqui é macrotimia no grego. Aí você nota que tem duas palavras, macro e timia. Macro é uma palavra muito conhecida na língua portuguesa, de onde vem o grande, né? Tem um macro supermercado, né? É um grande supermercado. Macro é grande, micro, pequeno. Timia vem a ideia do sofrimento. Então, macrotimia ou longanimidade é um ânimo longo. É um ânimo espichado ao máximo. Longanimidade é aquela pessoa que é capaz de lidar com pessoas difíceis sem perder a calma, sem perder a paciência, sem perder as estribeiras. Você convive com gente difícil? Que naturalmente você ficaria estressado? Ou pagaria na mesma moeda? Ou levou, tomou? Ou você é aquela pessoa resiliente? Deixa eu lhe dar uma definição de resiliente, que é uma palavra muito usada, mas pouca gente às vezes entendeu o que é ser resiliente. Você já viu aquele boneco de borracha que você aperta e ele massa e depois ele volta ao normal? Isso é resiliência. Você pode até sofrer um impacto na hora, mas você volta à normalidade. Sofre o impacto, volta à normalidade. E você tem um ânimo longo. E se você não terceirizar suas emoções, é não deixar que o outro controle você. É não permitir que suas ações ou suas reações sejam determinadas pelo outro. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Ou seja, a resposta é aquilo que você dá diante de um fato que já aconteceu. O fato que aconteceu pode irritar você, mas você dá uma resposta branda, você joga água na fervura. Isso é macrotimia. Isso é longanimidade. Em vez de você estressar ainda mais o problema, você ainda cria mais confusão, porque a atitude do outro não foi boa. Você demonstra ânimo longo. Macrotimia. Vamos a outra palavra, que é benignidade. E a palavra é Christotes. Crestotes. E a ideia aqui é de benignidade. É ser benigno. É ser bom. Benignidade é o contrário de ser maligno. Até na medicina se usa muito isso, um tumor benigno e um tumor maligno. Um tumor que está lá, incomoda, mas não é letal, e um outro tumor que está lá, incomoda e é letal, ele é maligno. Ele, se não cuidado, se não tirado, se não tratado, ele pode levar o paciente à morte. Nós devemos ser benignos. A nossa postura é benigna. As nossas palavras são benignas. As nossas ações são benignas. As nossas reações são benignas. Você não é um agente de morte, você é um agente de vida. Você não piora o ambiente, você melhora o ambiente. Benignidade. Nas palavras, nas ações, nas reações, nos gestos, nas posturas, na maneira de viver. Quem se aproxima de você sai melhor, quem conversa com você sai mais animado, porque você é benigno. Benignidade é fruto do Espírito. Vamos a outra palavra, bondade.
Bondade, olha aqui que interessante. Bondade é a palavra agatocine. E a bondade traz a ideia de ser bom no sentido de investir na vida do outro. Aliás, deixa eu te dar uma curiosidade bíblica aqui. Só tem um homem na Bíblia que é chamado de bom. Sabia disso? Só tem um homem na Bíblia que é chamado de bom. E esse homem chamava-se Barnabé. Lá em Atos 11:30, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E a marca de Barnabé era sempre estar pensando no outro. Ele era aquele homem na igreja de Jerusalém que, quando alguém estava passando alguma dificuldade financeira, ele ia lá e vendia uma propriedade para socorrer as pessoas necessitadas. Quando Saulo foi convertido a Cristo, a igreja de Jerusalém ficou com dificuldade de aceitá-lo. Foi ele que foi lá e pegou Paulo, apresentou os apóstolos, introduziu Paulo. Foi ele quem foi atrás de Saulo lá em Tarso, quando aconteceu um grande avivamento em Antioquia, para trabalhar com ele. E dali começam as viagens missionárias. Foi Barnabé quem investiu em Marcos, quando Paulo não quis mais andar com Marcos. Barnabé era esse homem bom. Bondade é sempre quando você investe a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro na vida dos outros. É quando você não é egoísta, pensando em você. Mas o que você faz demonstra um amor prático na vida das pessoas. É por isso que Deus é bom. Ele investe na nossa vida. Ele cuida de nós. Ele supra as nossas necessidades. Ele caminha conosco. Ele nos ampara nos seus braços. Ele nos consola na hora da nossa dor. Ele nos apruma na hora das nossas quedas. Deus é bom. E nós precisamos expressar essa realidade produzida pelo Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito, que é bondade. Tá? Vamos a outra palavra, fidelidade. E a palavra pistes é a mesma palavra para fé. Né? Fé e fidelidade são palavras que têm no grego a mesma estrutura, a mesma palavra, o mesmo vocábulo. Fidelidade. Fidelidade é você cumprir o que você promete. É você empenhar sua palavra e não voltar atrás. É você firmar uma aliança e não quebrá-la. Fidelidade é você ser uma pessoa confiável. As pessoas podem crer em você, acreditar em você e não se frustrarem. Fidelidade. É uma pessoa que não tem duas caras, que não tem um comportamento de palavras tão bonito e pomposo, mas lá na prática não é nada daquilo. Fidelidade, fruto do Espírito. Você é uma pessoa fiel a Deus, à sua família, aos seus amigos, à sua empresa, à sua escola, nos seus relacionamentos, nos acordos firmados, nas alianças alinhavadas. Fidelidade é fruto do Espírito. Mas vamos prosseguir. Quando ele diz assim, mansidão, a palavra é prautes. Essa palavra mansidão é muito curiosa, porque tem muita gente que pensa que ser manso é ser frouxo, ser fraco. Ser manso é não ter garra, força. Não. Isso não é um bom exemplo ou uma boa definição de mansidão. A palavra prautes no grego era usada, por exemplo, para um animal que era amansado para o trabalho doméstico. Então você pega, por exemplo, um cavalo
que tem uma força brutal, se ele não é adestrado, aquela força que ele tem pode ser usada contra você. Montar num cavalo que não foi amansado ainda, adestrado ainda, só para gente profissional. Qualquer de nós que for fazer isso pode sofrer um acidente grave, porque aquele animal vai usar a força dele, ainda não está controlada. Então, o que é o prautes? O que é o manso? É aquela pessoa que tem a mesma força, o cavalo tem a mesma força, mas agora alguém o adestrou, alguém o amansou. Agora tem uma criança que pode montar nesse cavalo e ele não vai usar a sua força para derrubar a pessoa. Não, ele vai usar a sua força, ele tem a mesma força, mas a força está sob domínio. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. Domínio, sob controle. Isso é um manso. Ser manso é quando você pode revidar e não revida. É quando você pode ser agressivo e não o é. É quando você tem todo o ímpeto para agir, mas esse ímpeto está sob controle. Isso é ser manso. Então, não é que ele é fraco, não é que ele é frouxo, não é que ele é impotente, ele tem toda a força. Mas essa força está dentro de um controle absoluto. Está numa assistência do próprio Espírito de Deus, de tal maneira que a expressão, a ação, a reação, as palavras virão dentro deste invólucro da mansidão. Isso é ser manso. Mas vamos fechar a lista do fruto do Espírito, que é domínio próprio. E esta ideia do domínio próprio é muito interessante. Deixa eu olhar aqui com você. Egkrateia. E aí tem duas palavras gregas aqui, o ego, o eu, krateia é poder, de onde vem democracia, por exemplo.
democracia. Demos, povo, kratos, poder. Então, o que é democracia? É o poder do povo, é o governo do povo. Né? Embora hoje, democracia só está no papel, porque o povo mesmo está mandando nada. Né? Mas, o que é domínio próprio? É quando o seu ego, é quando o seu eu está sob comando, controle. Você não é uma pessoa destemperada, descontrolada, desgovernada. A cidadela da sua alma não é um caos, não é uma conspiração. As coisas estão em ordem. Você tem domínio sobre você mesmo. Esse poder, que numa democracia pertence ao povo, num domínio próprio pertence ao seu eu. Você tem o controle, você tem o poder, você tem o domínio. Você não é uma pessoa destemperada. E é por isso que a Bíblia diz que é mais forte um homem que tem domínio próprio, controle sobre si mesmo, do que um homem que conquista uma cidade. Se você tem o fruto do Espírito, você controla você mesmo. E quem controla você mesmo é o próprio Espírito de Deus. Você é mais forte do que um exército. Então, quero aqui concluir e resumir. O fruto do Espírito. São gomos de um mesmo fruto. A origem é sobrenatural. O crescimento é natural e a maturidade é gradual.